Entrevista com o desembargador Najib Slaib Filho, da 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e vice-presidente do Instituto dos Magistrados do Brasil. Tema: Ações e recursos eleitorais. Como coordenador acadêmico-científico do Seminário de Direito Eleitoral, o que Vossa Excelência gostaria de comentar sobre o tema da sua palestra? O Seminário de Direito Eleitoral, que ocorre nos dias 23 e 24 de agosto, e é organizado pelo Instituto dos Advogados do Brasil, pelo Instituto dos Magistrados, pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Tribunal Regional Federal da 4ª Região e pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, é um evento que acontece num momento muito propício. E propício por quê? Não só em decorrência das eleições, mas principalmente pela intensa crise em que nós vivemos. As 5 instituições que estão promovendo este evento estão cumprindo o seu papel histórico, algumas delas com quase 200 anos, o Instituto dos Advogados, 1842, e essas instituições estão preocupadas em passar para o cidadão brasileiro a necessidade da validade, da importância das instituições, principalmente de uma instituição muito importante que é a eleição dos representantes. Não há democracia sem eleição. E a eleição, a democracia representativa ou indireta, é um momento de festa da sociedade. Mas é um momento de festa, neste momento histórico, em que nós temos uma crise, e nessa crise toda, o máximo que a gente pode ver de pior, é que as respostas estão próximas. As instituições estão trabalhando, a Justiça Eleitoral está trabalhando, os advogados, os magistrados. Nós temos certeza que este é um momento passageiro da nossa história e que o triunfo do bem, o triunfo das necessidades populares, o triunfo da vontade brasileira será preponderante. Como encarregado científico, acadêmico, eu tive a oportunidade de conseguir, não exatamente que eu tenha conseguido trazer essa pleiade de pessoas que vão falar. Aliás, são pessoas muito importantes do tema, são pessoas, a começar pelo ministro Carlos Mário Veloso, são pessoas que são absolutamente indispensáveis em dar a sua voz neste momento histórico. E os temas que vão ser tratados aqui, todos eles dizem respeito ao aspecto das eleições, no aspecto político e no aspecto jurídico. Por quê? Porque a justiça eleitoral foi uma criação muito recente. Foi criada pelo Código Eleitoral de 1932, na época da colônia, na época do Império, na época da República Velha. As eleições eram organizadas pelo próprio governo. E por uma estranha e infeliz coincidência, nunca o governo perdeu uma eleição. Em decorrência desta situação, houve a Revolução em São Paulo, houve um sentimento muito grande no país inteiro da necessidade de acabar com o mapismo, fraude, corrupção, aquilo que existia no período anterior. E entenderam, então, que vamos criar uma justiça eleitoral, que ela é composta por um juiz e o promotor fiscalizando, porque juiz e promotor, até 1934, não eram concursados. Eles eram escolhidos pelo Poder Executivo, como hoje ainda é, não só nos Estados Unidos e no restante aqui das Américas. E nós, juízes e promotores, começamos a ter concurso, então, público de títulos e provas a partir da Constituição de 1934, justamente por causa da justiça eleitoral. Quando foi necessário pegar os procedimentos eleitorais, o Código Eleitoral de 1932 fez o que tinha eleitoral. Qual seja, primeiro é muito importante a qualificação do eleitor, o nosso registro do eleitor,
passando depois pelo registro das candidaturas, passando pela apuração, a organização da votação e terminando o processo eleitoral com a diplomação. Até hoje, a Justiça Eleitoral funciona neste patamar de competência. Controla desde a inscrição do eleitor e até o registro, até a diplomação, que é o momento final. Os outros temas fogem da Justiça Eleitoral. Para nós vamos julgar ainda também a ação de investigação judicial, a impugnação ao registro de candidatura, mas, de qualquer maneira, o papel da Justiça Eleitoral fica nisto, ou seja, todo o processo eleitoral. Agora, para escolher tema para falar, foi muito fácil, porque justamente estes temas foram reproduzidos. E mais ainda, nós estamos na era digital. Nesta era digital, a Justiça Eleitoral foi uma das pioneiras. Em 1986, era presidente do Superior Tribunal Eleitoral o ministro Zé Nery da Silveira. E ele deflagrou um empreendimento que foi muito importante na instituição Justiça Eleitoral. Qual empreendimento? Cadastrar os nossos eleitores que nós tínhamos de forma dentro do computador. Até então, a habilitação do registro era feita em papel, em fichas. E aí o TSE começou a fazer isso em 1986. Deu uma trabalheira horrorosa. Cadastramos milhões de brasileiros. Se não me falha a memória, na época, eram 70 milhões de brasileiros, que os quais, então, assim, ficaram habilitados para a eleição de 1986, quando foram escolhidos os constituintes que fizeram depois a Constituição, cujos 30 anos nós vamos comemorar agora, dia 5 de outubro. Em 1996, um outro grande momento da Justiça Eleitoral foi a urna eletrônica. Nós deixamos aquela fase negra, aquela fase medieval, em que eu, por exemplo, era juiz eleitoral em São Gonçalo. A minha zona eleitoral, a 69ª zona eleitoral, tinha 140 mil eleitores. E a eleição, eu me afastava do meu serviço de juiz comum uns 3 meses antes para preparar a eleição. Arrumava um grande ginásio, um lugar que pudesse abrigar milhares de pessoas para contar durante 15, 20 dias para apurar os votos. E em 1996, graças a Carlos Mário Reis Veloso, que estará no nosso evento, graças ao Marco Aurélio Mendes Faria de Mello, que foi o sucessor dele como presidente do TSE, graças ao presidente Fernando Henrique Cardoso, que conseguiu liberar milhões para criarmos a urna eletrônica. E o estado do Rio de Janeiro foi exatamente o primeiro estado a ter, dos nossos 12 milhões de eleitores em 96, se não me falha a memória, 8 milhões tiveram voto eletrônico. De lá para cá, 20 anos se passaram. E agora nós estamos mais ainda modernizando, porque a Justiça Eleitoral ela tem que corresponder ao que é a sociedade. E a sociedade, ela hoje é digital na sua maior parte. Hoje, dia 15 de agosto, se inicia a campanha eleitoral dos candidatos. Termina o prazo de inscrição, amanhã começa a campanha eleitoral. E interessante, a lei, como antigamente, estava regulamentando a campanha eleitoral no rádio, na televisão, regulamentando panfleto. Agora, tudo isso perdeu a importância. Passou a ser mais importante a propaganda eleitoral nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, nos meios digitais de comunicação. E agora todo mundo começa a discutir um assunto que dizem que é novo. A expressão teria sido criada pelo presidente Donald Trump ao se referir à imprensa americana dele adversária, ao dizer que era fake news, notícias falsas. Não,
Não é bem notícias falsas, são notícias fraudulentas, porque são notícias dolosamente, premeditadamente espalhadas para influenciar o eleitor, que, por incrível que pareça, é o dono da soberania ao depositar o seu voto. Mas ele é muito frágil naquele momento, porque ele é o último, ele não fundamenta o voto, vota sim ou não, coloca lá e bota o X, ou bota 999, se quiser anular o voto, e vai embora. Então, essa fragilidade do eleitor depende, evidentemente, da identidade de cada eleitor, de cada pessoa. Existem temas que são discutidos na eleição que cada pessoa tem a sua visão. E o papel da justiça eleitoral não é proteger o eleitor de si mesmo, é proteger todo o corpo de eleitores daquelas influências que possam atingir, acabar, prejudicar o funcionamento. E como é que funciona a justiça eleitoral? Eu vou falar só aqui do Estado do Rio, que eu sou membro substituto do Tribunal Eleitoral. Imagine, o nosso presidente, desembargador Carlos Eduardo Roda da Fonseca Pato, vai chefiar duas eleições no primeiro domingo de outubro e o segundo turno, se houver, no segundo domingo de outubro. E, para isso, ele vai congregar 350 mil pessoas. É genial isso. Da mesma forma que foi criada, a Justiça Eleitoral não tem funcionário para fazer as funções. O número de funcionários são restritos. No meu estado do Rio de Janeiro, são 17 milhões de habitantes, são 14 milhões de eleitores, o tribunal tem 300 funcionários. Esses 300 funcionários efetivos, a eles se agregam os juízes, que são juízes estaduais, que vão lá funcionar. Os promotores, que são promotores do Estado, que vão funcionar na Justiça Eleitoral, chefiado por um procurador da República. Os eleitores que são convocados para atuar como mesário, para atuar nas 5.000 locais de votação, 5.000 locais de votação aqui no estado do Rio de Janeiro. E esses 5.000 está preparado, locais de votação, está preparado para receber 14 milhões de eleitores. É claro, todo mundo está dizendo que os nossos eleitores estão muito, digamos assim, tímidos. Os nossos eleitores não estão entusiasmados. Mas esse fenômeno da dita falta de ideologia dos partidos políticos não é só brasileiro. Em todo o mundo liberal, em todo o mundo que tem eleição, os partidos ideológicos, lamentavelmente, não têm força para atrair os eleitores. Agora, nós devemos esperar uma votação, o eleitor acaba indo, não é pela ameaça de receber uma multa de R$ 3,40, se não me falha a memória. Não, ele tem e sabe, tem a consequência de que, se ele votar certo, se ele votar errado, acontece o quê? Ele será o maior prejudicado. É essa coisa talvez mais maravilhosa da eleição neste ano de 2018. A consciência da sociedade é imensa. Ela compreende que o destino dela está na mão dela para fazer aquilo que tem que ser feito. E ela compreende que não vai ser uma fake news, uma falsa, o induzimento, a simulação, a fraude que vai poder desviá-la. Então, esse seminário de direito eleitoral pretende exatamente, nas limitações evidentes que tem, trazer as pessoas mais representativas justamente para discutir estes aspectos jurídicos e aspectos principalmente políticos das eleições. Entre as principais ações eleitorais, existem aquelas que se dão antes das eleições, propriamente dita, né? Como a ação de impugnação de registro de candidatura, a ação de investigação judicial eleitoral e a representação. Vossa Excelência poderia explicar o que difere umas das outras? E para falar nisso, a gente tem que pensar o seguinte: quando foi feito o primeiro Código Eleitoral,
não existia um Código de Processo Nacional. O Código de Processo Nacional só foi surgir em 1939. Quando surgiu o segundo Código Eleitoral, em 1965, logo depois da Revolução, o Código de Processo era o de 73. Mas ainda assim ele tinha, para cada pedido, para cada pretensão, um determinado procedimento. Eu, graças a Deus, não sou tão antigo assim, mas tinha uma época que a gente tinha, olhar no código, né, ação de divórcio, ação de desquite, ação de inventar. O código previa exatamente tudo isso. Essa é a ideia que está ainda no Código de 1965 e na legislação posterior. Ora, a ação de impugnação de mandato eletivo, que é a outra aí referida, a ação de investigação, são procedimentos para esse fim. Exemplo, a ação de registro de impugnação de registro da candidatura, hoje, dia 15, é o dia de registro, amanhã publica um edital, daqui a 2, 3 dias, né, o TRE e o TSE com referência aos candidatos a presidente, abre um prazo de impugnação, aquilo é colocado na internet, e depois os interessados se defendem, o partido e o candidato se defendem, depois vai para o Ministério Público, depois vai para o tribunal julgar. Então, esse procedimento de impugnar ou aceitar o candidato é que a gente denomina ação de impugnação do registro de candidatura. O procedimento de investigação judicial eleitoral, AIJE, é muito importante porque, olha, houve abuso de poder econômico, houve isso, houve aquilo. É uma forma do juiz investigar. E também o outro que está falando, a representação é genérica. Qualquer fato, mormente com referência à propaganda indevida. Como Vossa Excelência define o papel do Instituto dos Magistrados do Brasil nesse evento do Seminário de Direito Eleitoral? O Instituto dos Magistrados do Brasil é uma instituição que congrega magistrados não só estaduais, federais, militares, trabalhistas, e ele é uma instituição nacional, fundado há 45 anos atrás. Inclusive nós vamos agora comemorar, fazer uma grande festa em lembrança desse momento importante, e ele é uma instituição cultural. Da mesma forma que o Instituto dos Advogados Brasileiros, que foi criado em 1842, se não me falha a memória, e até hoje lá na sede, aqui no Rio de Janeiro, está a cadeira em que o Dom Pedro II acompanhava os trabalhos. O objetivo era um objetivo do Instituto dos Advogados cultural. Ele foi o antecessor da OAB. A OAB é uma corporação da classe dos advogados, mas o objetivo é cultural. O Instituto dos Magistrados, o objetivo é cultural. Por ser um objetivo cultural, facilita a nossa atuação. Por quê? Nós podemos tratar de quase todos os assuntos ligados à justiça, nós não temos essa limitação. E os tribunais regionais? Eleitoral do Rio de Janeiro, Tribunal Regional Federal da 2ª Região do Rio de Janeiro e da 4ª Região, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, estão congregados conosco neste esforço de discutir as eleições, principalmente para divulgar que a cultura das eleições não é uma criação da agora. Ela vem de 200, 300 anos atrás, vem da época da colônia. Agora, é uma cultura que tem que ser feita hoje de acordo com a cultura deste século XXI, desta era digital em que nós vivemos. Como Vossa Excelência gostaria de fazer um convite para que participem do evento nos dias 23 e 24 de agosto? Então, as instituições que organizam o evento vão realizar sessões presenciais, uma no Instituto dos Advogados, né, conforme pode ser visto no nosso site, no site das instituições, outra no TRF 2, na Rua do Acre. Mas também as instituições vão colocar no ar para ser olhada online através do YouTube, conforme os sites a serem indicados.
Então, esse convite é um convite para todos, para receber certificado, tem que fazer a parte presencial, né, para receber o certificado. Agora, todos terão oportunidade, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, de acompanhar os trabalhos e até mesmo nós vamos organizar, fazer perguntas por e-mail que possam ser respondidas pelos palestrantes, pelos painelistas da hora. Vossa Excelência gostaria de acrescentar alguma coisa? Olha, eu só quero cumprimentar o presidente Roberto Guimarães, que é o grande entusiasta da ideia, que nos convocou para trabalhar nesse tema, e ele, antigo juiz eleitoral, sabe bem mais do que eu sobre o tema. Os meus cumprimentos ao presidente Roberto Guimarães. Muito obrigada. O IMB agradece. Muito bem.